Voltamos. Pois bem, são temas ligados à área de educação, ok? Então são temas muito amplos, todos eles ligados à área de educação, temas que você vai ter que, obviamente, se ligar em alguns detalhes, né? Um detalhe muito importante, mas que são temas também que dominam, né? Até porque todos nós somos professores, então a gente domina a maior parte desses temas, ok? Beleza? Bom, um texto dissertativo ele é formado por introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução nada mais é do que quando você vai apresentar as ideias, você vai apresentar os argumentos. Já o desenvolvimento é justamente a parte da argumentação. É a parte em que você vai discutir os argumentos que você apresentou no primeiro parágrafo, que é o de introdução, tá? E a conclusão é quando você fecha a sua ideia. É o fechamento, é o encerramento, é o momento que você despede da sua dissertativa. Ok? Beleza? Bom, o texto de vocês é um texto que necessariamente tem que ter de 4 a 5 parágrafos. Não mais e não menos. Menos de 5 parágrafos significa dizer que você vai ter um de introdução, um de desenvolvimento, um de conclusão. Possivelmente você vai ficar reprovado. Por quê? Porque se você só tem um parágrafo de desenvolvimento, significa dizer que você só apresentou um argumento, que é considerado muito pouco. 4 parágrafos são 2 argumentos, porque você vai ter 2 de desenvolvimento. 5 significa dizer que são 3. Logo, também está dentro. Mais de 5, provavelmente você ficará reprovado. Por quê? Porque o que vai acontecer? Os seus parágrafos vão ficar muito curtos. Logo, o que vai acontecer? Você vai apresentar muitos argumentos, mas vai desenvolver muito pouco cada argumento apresentado. Então, possivelmente, você vai ficar também reprovado. Ok? Beleza? Outra característica que você tem em relação a tudo isso, tá? Outro ponto também que vale a pena a gente se ligar, né? Nesse vídeo resumo, que vai vir aí a parte de língua portuguesa para você também, com a professora Sheila, né? Vai vir aí para você também se ligar e fluir de uma forma maravilhosa. É justamente o quê? É justamente o fato em que você vai ter de grande importância não colocar título. A sua redação é uma redação que já vai começar no primeiro parágrafo. Então, na primeira linha, OBS, nunca pule linha em redação. Nunca. Não se pula linha para iniciar uma dissertativa, não se pula linha entre parágrafos. Eu sei que tem aluno que faz isso, por isso eu estou aqui para diverti-los, ok? Então você já começa a sua redação na primeira linha com parágrafo, né? Aquele espaçozinho de um dedo e meio, depende da grossura do seu dedo. O meu, no caso, é 1. Das meninas, provavelmente, a grande parte delas, 1,5 dedo, né? E começa ali o seu parágrafo de introdução, ok? Beleza? Tranquilo? Bom, na primeira linha. Segunda coisa, o que você vai fazer? Você tem que treinar redação, treinar dissertativo. Então, quando você for no PCI Concurso, baixa lá, SME-RJ, provas anteriores, que vão ser nesse modelo. Baixe também o rascunho, que é a folha. Por quê? Porque é único lá. Até porque a sua folha de redação ela é mais longa do que uma folha de caderno e mais apertada, que faz com que você tenha uma letra menor. Logo, dá mais ou menos 1,5 folhas de caderno para cada uma folha da sua prova. Então, o ideal é que você treine na folha de redação do rascunho e não numa folha de caderno, tá? Porque senão você pode estar sujeito ao erro, sujeito a ficar realmente achando que vai conseguir completar as folhas, quando na verdade não vai, ok? Tá? Um outro assunto também muito importante que eu tenho que falar para vocês, tá? Em relação à prova dissertativa, é sobre o texto motivador.
O texto motivador é o texto que ele vai apresentar e que a partir dali você vai tirar o tema. Então ele vai colocar um texto sobre educação especial, por exemplo. E dentro desse texto você já sabe que o tema é o quê? Qual é a temática a ser discutida? Educação especial, tá? E consequentemente, dentro da educação especial, você obviamente vai começar lá a sua redação. Lembrando que você não pode tirar nada do texto motivacional e colocar na sua redação. Você tirando do seu texto motivacional e colocando na sua redação, você vai estar reprovado. Ok? Tranquilo? O que você pode fazer sim é aproveitar situações da sua prova e colocar sim na sua dissertativa. Agora, nunca do texto motivacional, mas sim da prova de conhecimentos pedagógicos, na prova de conhecimentos específicos para quem é de séries iniciais, ok? Por quê? Porque os temas normalmente vão ser discutidos em questões, em enunciados de questões na prova. Isso é uma baita de uma dica que você vai poder aproveitar na sua dissertativa. Os parágrafos têm que ser bem estruturados. Então, não precisa ser uma medida exata, mas o ideal é que você escreva parágrafos que tenham proximidade com o número de linhas um em relação ao outro. A sua prova, né, é uma prova que vai avaliar muitos aspectos técnicos, que é o que tem mais peso na sua prova, vale 8 pontos. Tá? Os aspectos textuais, os outros aspectos, cada um vale 6 pontos. Então, consequentemente, você tem que se atentar a essa questão técnica, que é de grande importância para você, beleza? Tranquilo? Outra dica muito importante, vamos lá, não se assina a redação, nunca, isso te reprova. Outra situação importante, escreva na sua redação como se fosse no computador de forma justificada, não é? Ou seja, até o final da margem, beleza? Ao chegar no final da margem, você estiver no meio de uma palavra, separe sílaba. Como você vai separar a sílaba? Você vai colocar o traço embaixo na última letra, beleza? E a continuação na outra linha. Cuidado, não coloque linhas do lado, porque pode ser entendido como hífen, tá? Situação muito importante. Cometeu um erro de grafia, calma, um erro gráfico vale 0,02 pontos, né? Então são 2 décimos que valem. O que você vai fazer? Ocorreu um erro de grafia? Deixa. Ou você tem a opção de riscar em cima e sem vírgula, sem nada, escrever a palavra correta ao lado, ok? Nunca, jamais, como alguns professores, alguns lugares ensinam errado, coloca vírgula, digo isso. Não, digo não. Acabei de falar no enunciado que a dissertativa que você fará é uma dissertativa argumentativa em cima de argumentos de autoridade e em cima de um texto objetivo, aonde não é usado em nenhuma hipótese a primeira pessoa. Mesmo que você não use o pronome eu, quando você coloca digo, você está conjugando o verbo, né, em primeira pessoa. Então você ficará reprovado em função disso, ok? Tá? Somado a isso, nós temos aí outras dicas muito bacanas. Como, por exemplo, iniciar a sua redação. Como é que você vai iniciar a sua redação? Então, tá falando sobre a educação inclusiva? Então você começa lá, né? A educação inclusiva e tal, um artigo e inicia. Artigo A, O, né? E inicia a sua redação de forma objetiva. Como você vai iniciar os parágrafos de desenvolvimento, né? Você pode colocar, né, um grande fator,
segundo parágrafo, você pode colocar um outro grande fator. Ou, né, num terceiro parágrafo. Além disso, isso demonstra que você está iniciando argumentos diferentes sobre aquele tema, tá? Claro, isso aí é apenas uma dica, meu amigo. Você pode utilizar inúmeras situações na sua prova quanto à argumentação, tá? E para encerrar, você pode encerrar com o quê? Por fim. Por fim. Portanto, né? Conclui-se. Concluímos assim, né? Concluímos assim. Basicamente são situações que vão fazer com que você tenha ali o início da estruturação da sua redação, ok? Tá? Então vai para você esse videozinho, resumo, né? Um videozinho basicamente dos temas que nós trabalhamos. Veja os slides que estão ali apresentados, beleza? E consequentemente você vai se dar bem nessa prova de redação, tá bom? A professora vai enviar para vocês a parte dela também da aula dissertativa. Então essa corresponde à parte 01, primeira parte da aula dissertativa, ok? Forte abraço.